Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma LZ Live. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 14 de maio, agora são 8 horas em ponto. Vamos conversar com meu amigo Rafael Araújo, CEO da Árvore, uma empresa irmã da LZ e um profissional espetacular que eu admiro demais e considero um grande amigo. Então fiquei muito feliz dele ter topado o desafio de conversar hoje comigo. Vamos falar sobre crise e comunicação corporativa, um assunto que rende muito. Então, por favor, participem, perguntem, fiquem super à vontade. A nossa live ela é sempre interativa, mande seus comentários e perguntas aqui abaixo. Muitas pessoas perguntam se depois conseguem assistir a live. Assim que termina a live, a gente posta aqui no Instagram da LZ. E logo depois, 2, 3 dias, a gente baixa, edita e coloca lá no YouTube da LZ. Só procurar no YouTube por LZ MKT em Negócios. Muito obrigado. Será que o Rafa já entrou? Já entrou. Maravilha. Já vou convidá-lo para participar ao vivo. Papo maravilhoso. Fala, Rafa. E aí, Lidão? Bom demais? Tudo ótimo. Boa noite. Nós estamos precisando cortar o cabelo, fazer a barba, tá difícil, né? Boa noite para você que está 60 dias sem fazer barba, sem vestir uma calça, sem cortar o cabelo. Tá daquele jeito, meu amigo. Que só se veste daqui para cima. Isso mesmo. Eu tô aqui de short e chinelo. Exato. Aqui também. Muito bem. Já o povo já está entrando aqui, ó. Primeira coisa, nossa querida amiga Sandra Fagundes. Bom demais. Muito bem. Obrigado pela participação. Giovanni Neiva, Lu Savassi, Deise. Obrigado. A Deia está aqui, ó. Queridos colegas que adoro, feras e lindos da comunicação. Muito obrigado. Angelina, meu amigo querido. A Jana tá falando que você tá o náufrago. Muito bem. O que você fez aí, meu amigo? Você apagou a luz aí? Não, na verdade, tocou o telefone, esqueci de colocar no modo avião aí. Eu saí e voltei. Sem problema, não. Ó, o Cleidson aí, boa noite a todos. Boa noite, Cleidson. Um grande abraço. O povo tá entrando aí. Brinquei com o pessoal, gente. Brinquei com o Rafa, pessoal. E esse período inicial da live é um período de esquenta, para as pessoas irem entrando, se ambientando. Então, primeiro eu queria que o Rafa, né, a maioria das pessoas que estão entrando aí já o conhecem, mas quem não conhece, quem é o Rafael, como que surgiu a questão da Árvore, como que foi sua vida profissional até chegar a criar um pouco mais de 10 anos a Árvore. Bom, a Árvore... Nós nos conhecemos na faculdade de jornalismo, né, Luiz? A gente tem que começar. Sim. Isso é o que nos une. Apesar de você ser mais velho do que eu. Então, eu posso dizer que eu era calouro do Luiz. É verdade. Eu sou daquela turma que começou a trabalhar cedo, assim como você. Primeiro dia de aula, primeiro dia de estágio. Antes mesmo de passar no vestibular, já trabalhava nessa área. A comunicação sempre fez parte da rotina da minha família, minha mãe em relações públicas, meu irmão é fotógrafo, só tem artista dentro de casa, então era uma coisa natural. Comecei a trabalhar no primeiro dia de faculdade e assim foi uma coisa natural, passei pelo Pitágoras, depois fiquei 7 anos no Sempre um Papo, foi uma escola incrível, que me deu essa biblioteca que tem aqui atrás. E a Árvore foi uma única opção. Sou filho de funcionários públicos, então empreender para mim era uma coisa inconcebível. E aí um dia deu na telha, vamos começar. E aí é impossível, né, Luiz, não contar aqui que a primeira porta que se abriu para a Árvore, a primeira visita que eu fiz dentro da Árvore foi ao Luiz. E eu falei, Luiz, você tem uma empresa que eu vou fazer, acho que eu vou montar uma empresa igual a sua. A gente podia ser parceiro, não ser inimigo, aquela coisa do medo de quem está começando. E Luiz abriu as portas
da LZ, e desde então a gente está junto. A Árvore começou como uma empresa de assessoria de imprensa para a cultura, depois foi para o mercado corporativo, depois ampliou para outras frentes das relações públicas, com a chegada de profissionais de relações públicas, e hoje a gente é um laboratório de comunicação. Por quê? O que faz um laboratório? O laboratório faz soluções customizadas para esse mundo doido que a gente está vivendo. A gente não acredita mais em soluções padrão, em produtos de prateleira para a comunicação. A gente tem que considerar a estratégia, cultura e a visão de futuro da empresa, né? A história, a tradição. Então, é isso que a gente faz hoje. A Árvore está indo muito bem, felizmente. A gente está trabalhando muito. Tem hoje 28 profissionais que estão dando o sangue e que estão tendo muito prazer também em fazer essas coisas legais. Ô, Rafa, me conta o seguinte, bacana, a história da Árvore é maravilhosa, a sua história também é sensacional. O que você tem visto desse período aí de coronavírus em relação à equipe? Como que vocês têm feito com a Árvore? O que tem se surpreendido em relação à equipe no dia a dia desse trabalho remoto? Como que você tem visto isso? A nossa equipe, modéstia à parte, está dando um show. Todo dia eu chego no fim do dia observando o que a gente está criando, o que a gente está fazendo. É uma equipe muito diversa, então tem gente de todo o perfil, de todos os perfis. O que nos une é que são todos, a gente é muito relacional. Então a gente está sentindo muita falta do contato. Ontem eu fui pegar uma encomenda lá na empresa, por exemplo, o escritório, aquele escritório vazio, deu uma saudade, mas a gente tem mantido, desde o primeiro dia de home office, aí já tem 2 meses que estamos assim, reuniões todos os dias, de 9 às 9h30. Então, é um momento para a gente se encontrar, então a gente se cumprimenta, a gente sempre troca, então a cada dia um gestor, uma pessoa da equipe apresenta um projeto novo, um projeto que está em andamento, e acaba que todos os nossos clientes a gente teve ou que entrar com novos projetos, ou que mudar os projetos no decorrer do tempo. Eu estava fazendo as contas aqui, a gente já criou mais de 20 projetos agora no período de pandemia, projetos novos. Desde uma pequena abordagem para um cliente que já existe, para o colaborador, até projetos grandes. Então, a equipe está dando sangue e está gostando de fazer junto. Eu nunca imaginei que a gente ia ficar tanto tempo em salas de videoconferência. O Zoom não aguenta mais a gente. É o dia inteiro, sai de uma, entra na outra. Mas a criação está funcionando. Assim. Tem muita gente criando coisas muito legais. Estou vendo aqui, por exemplo, a Daisy, que é da nossa área administrativa. Estou vendo ela aqui, que ela está online. A Daisy, por exemplo, semana passada deu um show com ações de engajamento com o colaborador. Ela foi criativa como um profissional que estudou e formou para isso. E mereceu elogios de toda a nossa equipe. Ô, Rafa, tá picando um pouquinho? Repete só, você falou da Daisy, mas picou aqui para mim. A Daisy, por exemplo, na semana passada, ela fez um trabalho de engajamento com a equipe. Ela fez uma surpresa para a nossa equipe, agora com o Dia das Mães, fez para a Elisê também, que na hora que eu vi quem fez, como foi feito, uma surpresa, falei, olha, essa é uma entrega digna para a gente fazer para os clientes. E quem fez foi a Daisy. Então, as várias pessoas, todo mundo está contribuindo para fazer isso acontecer. Muito legal. Fred Menta, 2 feras, abraço para os dois. Valeu, Fred, lá da Milton Campos. Roberto Santoro, Daniel RSBH, fala da RG, Registro Geral. Muito bem. A Isabela Starling, um beijão para a Isabela Starling, um beijão para essa dupla dinâmica. Luiz e Rafa, obrigado, Isabela. Isabela tá sempre participando aqui com a gente, hein? A Isabela é fogo. Você sabe o Roberto Santoro que está aí. Roberto é o presidente do Enes Pardini, nosso cliente muito querido.
certamente dos nossos clientes, aquele que mais nos incentivou ao longo dos últimos anos. A gente já está junto há 8 anos. A árvore chegou lá, era uma mudinha, e assim como o Pardini cresceu exponencialmente, a árvore também vem crescendo. E quando a gente cria um vínculo com os clientes de confiança mútua, isso ajuda demais. Então, já que o Roberto está aí, quero agradecer a ele e a todo mundo do Pardini por ser mais do que clientes. Acho que e não é só no Pardini, a gente tem vários clientes que a gente consegue romper essa barreira do fornecedor, cliente, e assim a gente consegue fazer coisas legais. Estou vendo aqui Giovanni Neiva, foi nosso cliente em 2009, lá em Catas Altas da Noruega. Nossa querida Catas Altas está aí junto com a gente. Grande Catas Altas da Noruega. Muito bem. A Jana está aqui, ó. Registro geral é a semente de tudo isso, né, Dani? Registro geral, então tem que explicar, Luiz, porque registro geral, você sabe que mãe nunca dá um presente para um filho só. Minha mãe resolveu me dar uma empresa de presente quando eu fiz 18 anos. Só que a condição é que tinha que chamar R de Rafael e G de Gabriel. Então, o nome era Registro Geral por conta do R e do G. Você tem que ser justa com os irmãos, né? Que coisa maravilhosa. Angelina, a Árvore é uma empresa incrível. A Lu Savassi, fã da Árvore. Participação da Anne, Lívia. A Deia, tia Dulce por aqui. A tia Dulce também tá virando figurinha carimbada em nossas lives. Tia Dulce, vamos combinar uma live com a senhora? Vai ser um grande Peraí, prazer. é a tia Dulce? A tia Dulce? É a tia Dulce! Não brinca. Então, deixa eu contar para a tia Dulce que quando eu era criança, devia ter uns 6 anos de idade, a tia Dulce era repórter da Rádio América. E a minha mãe era assessora de imprensa da Prefeitura de Contagem. E aí ela falou, olha, eu vou levar uma pessoa para te visitar em casa. E quando eu vi que era a tia Dulce, eu escondi debaixo da cama, eu fiquei tão envergonhado. Então, um dia eu ainda quero abraçar a tia Dulce, que ela foi me visitar e eu não fui educado com ela. Tia Dulce maravilhosa. Jaqueline Gurgel, a Árvore é uma excelente empresa. Programa Sou 60, a Árvore é nota 1000. Programa Sou 60. Roberta! Tá aqui, ó. Sabe que eu lembrei de Roberta ontem, vendo umas fotos, em 2009, quando a gente estava começando a Árvore, Roberta foi fazer um programa em Piranga, era a cidade que a gente atendia. E era tão louco, a Roberta fazendo um vivo, a gente ainda não tinha tanta proximidade. Agora está aí um na cozinha do outro. Graças a Deus. Cris Patrícia, orgulho em fazer parte. Essa menina é danada. Essa é danada. A Deise está aqui com coraçõezinhos. Jana já... gente, a Jana já até está fazendo perguntas aqui, Jana. Já vou fazer sua pergunta, tá, Jana? Cleidson, árvore de muitos frutos. A Deise falou para você repetir o elogio a ela. Ele já repetiu, Deise. Muito bem. Angelina, relacionamento está no sangue da árvore. Muito bem, gente. A Ange Rafa... A Janete está aqui com a gente, Janete Rosa. A Lu Prachedes, Rafa, esse nome de sucesso. Viva a Árvore. Flavinho Guerra com a gente aqui. Valeu, Flavinho. O Giovanni está aqui, Gislaine. A Mari. Só tem gente boa aí, virou aqui. A gente queria fazer uma festa, Luiz, conseguimos. Tá vendo? Tá todo mundo aí, ó. Muito bem. Ó. A Poli dançou a música do Dominó na Tia Dulce. A gente vai piorando o negócio, né? Isso. A Angelina era fã da Tia Dulce, que saudade. A Ange também foi no programa da Tia Dulce. A Sandra, a Árvore é referência. Tô gostando de ver que o povo tá super participando. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado demais. Vou começar com pergunta de esposa, né? A gente simplesmente faz, né? Da sua esposa, no caso. Espero que seja. Espero que a pergunta dela não seja cadê sua aliança? Ela está perguntando o seguinte: o que se ganha ou se perde com as criações digitais, na opinião de vocês? E nas ações das empresas nesse cenário? Bom, vamos lá.
o digital, e agora está interessante, porque quem tinha dúvida da força do digital, agora não adianta. Considerando que eu já estou fazendo terapia por videochamada, isso aí, e meu terapeuta é muito tradicional, depois que isso aconteceu, tudo mais é possível. Um abraço para o Mozart. Mozart, exatamente. Mas o que a gente não pode confundir é que digital, nós temos as ferramentas, tem um jeito de ser digital, mas a comunicação continua sendo, felizmente, eu acho que não tem outro jeito, entre pessoas. E pessoas têm sentimento, pessoas têm crenças, pessoas têm interesses. Então, muitas das vezes a gente vê o digital sendo usado meramente como ferramenta. É aquela famosa chuva de e-mails de inbound que a gente recebe, eu deleto um monte por dia, que te chama pelo apelido, mas aí de repente ele erra um artigo antes do nome da empresa e você fala assim, isso aqui não foi uma pessoa que escreveu, foi um robô. E esse robô continua, ele até briga com você, se você não responde. Esse é um exemplo de quando você usa a ferramenta sem uma estratégia de relacionamento por trás, de comunicação efetiva. Quando a gente vê o digital sendo utilizado corretamente como uma ferramenta de comunicação e também as pessoas se comunicando de verdade, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, a Árvore é uma empresa digital? Sim e não, porque hoje eu não vejo mais nenhuma empresa específica dessa forma. Mas a gente busca trabalhar exatamente a conexão que vem antes da ferramenta e que também vem depois dela. Concordo 100%. Eu tenho falado muito nas reuniões. É um mundo cada vez mais digital. Óbvio que muitas coisas se anteciparam com tudo isso que a gente está vivendo, mas com o desafio de ser cada vez mais humano. Né? É essa que é a questão, né? Gente, é inegável. Vamos falar agora os projetos que a gente está fazendo de coronavírus. Não adianta. Não tem clima para leitura. Eu que leio que nem um doido, não consigo passar da terceira página do livro. A gente tem que considerar esse contexto para criar qualquer coisa. As emoções contam muito. E essas emoções é que sempre fizeram a comunicação acontecer. Seja online ou offline. Com certeza. A Deia Guima está perguntando aqui, Rafa, a assessoria de imprensa já estava difícil antes. Nesse momento crítico, é possível sair da caixa com assuntos que não se referem ao Covid? Cite um exemplo prático. Eu estou me sentindo uma prova. Vai aí, Você sabe, olha, está muito difícil emplacar qualquer coisa que não seja de Covid. Por quê? Porque é isso que a imprensa está dando, e a imprensa está dando porque essa é a notícia, gente. A gente acorda de manhã e quer saber quantas pessoas, o que aconteceu. A gente dorme querendo saber quantas pessoas morreram, quantas testaram positivo. Não adianta. A gente está vivendo uma crise sem precedentes. Nós nunca vivemos uma guerra. Nós nunca vivemos nada que impactasse tanto a nossa rotina. Então, inegavelmente, que a imprensa vai cobrir desse jeito. É claro. Quando a gente conseguiu emplacar, por exemplo, a gente fez as lives, está fazendo lives de cultura no Cine Brasil, toda semana. Uma semana teatro, outra semana música instrumental. Ontem, por exemplo, teve o Chico Amaral, foi lindo. A gente colocou o Chico Amaral na Praça 7, mas blindado pelo vidro do Cine Brasil. A imprensa está cobrindo isso muito bem, mas é inegável que é uma ação que vem em decorrência do coronavírus. Mas agora não é hora de lançar filme no cinema, mesmo se não tivesse... mesmo se os cinemas estivessem abertos, acho que a gente está tão focado nisso que está difícil. A Dei está perguntando, e como inovar no digital? Como ser diferente no meio onde tantas coisas parecem iguais? Bom, o dia que eu tiver essa resposta, acho que nós vamos jogar todas as fichas nela. Mas eu não acho que a gente tem uma saída. A gente tem que buscar. E cada dia é uma solução diferente. O que dá certo num cliente não necessariamente vai dar certo no outro.
O que deu certo hoje não necessariamente vai dar certo amanhã, e é assim que a gente assim que a gente vai vivendo. Tentativa e erro, tentativa e erro. Muito bem. Ô, Rafa, gente, a gente poderia ter trazido aqui vários temas para vocês, né? Falar sobre comunicação, falar sobre os projetos da Árvore, né? Você tem muitos projetos espetaculares, tem aí Meu Vizinho Pardini, Desperta, tem várias coisas legais para a gente contar. Tem aquele projeto nos feriados, Oba, é feriado, que eu adoro o nome, adoro o projeto. Mas assim, a gente foi discutindo qual tema trazer e discutimos e definimos por trazer comunicação corporativa e crise. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta, Rafa, de você explicar para as pessoas a diferença, né, de comunicação corporativa e crise para comunicação corporativa na crise, que é o que a gente está vivendo agora, né? Então começa a falar um pouquinho disso para as pessoas. Primeiro a gente tem que lembrar, todo mundo vai negar até o fim, mas dentro da gente existe um lado perverso. A gente gosta de notícia ruim, a gente gosta de crise. Prova disso é quando o telefone toca de madrugada, a gente acha que alguém morreu. É uma coisa. Então, a crise sempre causa maior comoção. E, inevitavelmente, todas as organizações estão suscetíveis a crises. Crises que podem ser causadas por ela ou não. A gente já foi contratado por empresas que viviam crises provocadas por um vizinho. E um vizinho que ele não queria atrapalhar a empresa, não. Ele queria respostas para as suas dúvidas. E aí que entra. A gestão da crise, ela vem sempre em cima de um fato, em cima de alguma coisa que está acontecendo momentaneamente. Essa crise pode durar 15 minutos, 15 dias ou 15 anos. Mas o que a gente está vivendo agora é a comunicação na crise, porque é uma crise global, é uma crise que está mexendo com todo mundo, está mexendo com tudo, e dependendo da postura das empresas, das lideranças, vou chamar aqui especificamente dos CPFs que cuidam dessa crise, que cuidam das organizações, de um modo geral, isso pode virar uma crise ou não. Então, todo mundo, normalmente, quando a gente vai apresentar e a gente fala da experiência de crise, os olhos brilham. Todo mundo gosta de ouvir dizer da crise do outro, mas ninguém gosta de pensar na possibilidade da sua própria crise. A crise está aí, gente. Hoje a gente tem um contexto de crise. Então, inegavelmente, eu, como gestor do meu negócio, tive que tomar decisões que eu não gostaria em virtude de uma crise. Eu não queria deixar minha equipe inteira em casa durante 2 meses. Tem momentos que os meus filhos me incomodam, invadem a sala no meio da reunião, e eu acho que isso está acontecendo com todo mundo, mas é uma realidade. Então, a gente está aqui para aprender, e por isso até quando a gente conversou do tema, Luiz, porque comunicação na crise ou da crise, todo mundo tem que estudar um pouquinho sobre isso. Observar um pouquinho, porque o que está acontecendo na grama do vizinho pode acontecer na sua grama a qualquer momento. Perfeito. Agradecer a Pati Campos, que está aqui, o Fabrício também está aqui com a gente, Clarice, Marcela Rincon. Oi, Rafa, saudade. Marcela. Simone Araújo, mamãe, está conosco. Então tá tudo resolvido. Isso é um encontro de mães e filhos. Tudo bem. Urba Minas está conosco. Vamos que vamos. Poli está aqui. Fabrício. Carol. Ei, Carol, beijão. Cristina Fonseca. A Fátima está aqui. Oi, estou aqui. Cris. A Cristina está aqui, ó. Rafael é fera, parabéns. O Jalf está perguntando, o grande Jalf, como a Árvore e LZ estão lidando com a equipe em home office? É uma grande mudança. O Rafa já falou um pouquinho disso, Jalf. Eu vou falar em relação à LZ e o Rafa fala algumas novidades em relação à Árvore. Para a LZ é o seguinte, equipe muito mais produtiva,
né? Mas é claro que também fica muito mais cansativa as reuniões, né? Hoje eu fiz 10 reuniões no Zoom, então fica bastante cansativo. Mas em relação à produtividade e à qualidade de vida da equipe, é uma coisa que tem nos ensinado muito, e eu tenho conversado muito com a Verônica, sócia da LZ, com a Rízia. A gente não deve voltar 5 dias por semana presencial, não. A gente gosta muito do físico, do contato, como a árvore, do relacionamento, mas eu acredito que a gente deve voltar de 2 a 3 dias fisicamente. Devemos manter de 2 a 3 dias em home office, porque tem várias pessoas, a Pâmela está aí com a gente, o Bruno, pessoas que a gente tem um carinho enorme que ficam 2, 3 horas no trânsito por dia. Isso também não faz sentido, não, sabe? Tem coisas que eu acho que a gente vai aprender com isso tudo. No nosso caso, a gente já tem 2 anos que a gente já flexibilizou. Não tem horário, quem quiser trabalha de casa. Mas o home office, obviamente, que era uma exceção. Então, as pessoas ficavam em casa num dia que precisava resolver um problema, ou Fabrício faz muito isso, eu preciso escrever. Então, ele fica em casa. A Aline, quando tem que resolver muita coisa, fica em casa exatamente não só por evitar o deslocamento, mas também porque na empresa a gente é muito tagarela, né? Então, um entra no assunto do outro, conversa, cria e tal, faz esse movimento, para tomar café. Então, isso já era liberado. Agora, eu também estou percebendo uma produtividade maior, mas entendo que ela é momentânea. Porque a gente está precisando muito entregar. Os clientes precisam mais do que nunca da gente. E dependendo do cliente, o cliente do cliente também precisa. Então, é uma palavra pouco usada na produtividade, mas que eu gosto muito. O nível de tesão com o trabalho está muito alto. Mas a gente precisa sempre equilibrar. Tem dias que algumas pessoas estão mais tristes e precisam de cuidado, outras não rola. Eu, por exemplo, sexta-feira, não rendo nada na sexta-feira à tarde. Então, a gente vai testando novas maneiras. Eu não acho que a gente vai estabelecer dias, não, mas que o escritório tende a virar um ponto de encontro bem mais leve do que era, certamente. Com certeza. Gislaine F. está aqui. Oi. Kelly Almeida. Ódio que cheguei atrasado. Ô, Kelinha, fica tranquila. Depois você assiste, ué. Fica, Kelly. Fica. O Leonardo Ottoni, abraço, Rafa. A Ivone, Madria e Ivone também presente. Gente, é a festa de aniversário, gente. Tá vendo? Isso mesmo. Muito bem. Geraldo aqui com a gente. O Jalf tá aqui, ó, legal. Também acho que estou muito mais produtivo em home office. Muito bem. Pâmela tá aqui. Tá agradecendo. A Pâmela falou que ela tá descansando, que ela tá conseguindo dormir uma ou 2 horas a mais por dia, sabe, Rafa? Ela já não dormia. A Poli tá falando que eu e Rafael, né, sempre falamos muito baixinho. É uma característica nossa, né? A gente fala baixo. Exato, exatamente. Imagina esses dois dividindo a mesma sala. Beleza. Poli Inácio, muito bem. Poli Inácio. Pedro, muito bem. Gustavo Bentes está aí com a gente também. Olha só, a Lu Savassi está perguntando, Rafa, com esse turbilhão de informações, você recomenda boas referências sobre crise e comunicação para nos inspirar? Puxa vida, mas inspirar com crise é difícil, né? Vamos inspirar com outra coisa, mas acho que a gente pode aprender com as crises. Nós estamos vendo... tem uma crise que está aí batendo já há mais de um ano. A gente tem que observar muito as crises que estão acontecendo na mineração. Então, não só o episódio Samarco, mas o episódio Vale. Eu observo muito, eu acho que aprendo, a forma como eu mais aprendo sobre comunicação é observando. Observando o que as pessoas fazem hoje e a consequência amanhã. Tem crises. Então, assim, é muito comum relacionar as crises da mineração, as crises do petróleo, as crises da telefonia, mas a gente também precisa olhar as crises que acontecem na esquina da casa da gente. Um episódio de violência doméstica, por exemplo, é uma crise. Porque todo mundo sabe quem são aquelas pessoas. E de vez em quando a gente encontra com elas no mercado de trabalho,
Então, acho que a gente tem que lembrar sempre que a gente está vivendo uma sociedade em crise de confiança, onde está todo mundo desconfiando das organizações, das pessoas, querendo confiar, mas uma tendência muito maior para desconfiar. Então, qualquer coisinha que acontece é uma fagulha. Começa uma crise. E de onde a gente menos espera. E cabe hoje às organizações, cada vez mais, estar atentas à sua responsabilidade. Que não estou aqui dizendo responsabilidade social, ambiental, é o que vem antes. Qualquer organização tem que ser responsável. Uma vez que ela abre uma porta, uma vez que ela emite uma nota fiscal, uma vez que ela recebe o dinheiro de alguém, ela é responsável por aquilo que ela entrega. Mas nem sempre ela é responsável por toda a cadeia. Então, muitas crises acontecem, a gente tem acompanhado algumas, que não há dolo, ou seja, não há culpa por parte das empresas, mas muitas das vezes a forma como elas lidam com a crise coloca as organizações essa organização dentro da crise. Então, a gente precisa ter muita serenidade. Tem vários livros, então, tem relatos de crise. O Mário Rosa, por exemplo, é um autor muito legal aqui no Brasil de gestão de crise. Tem o Forni também, que era dos aeroportos, esqueci o nome aqui, da empresa de aeroportos, Infraero? Da Infraero, que também é muito bom. Mas eu acho que o grande jeito de inspirar nas crises é observar aquelas que estão acontecendo do nosso lado. E a gente é muito, muito fácil a gente julgar. E a gente tem que preparar que amanhã alguém vai estar julgando a gente. É verdade. Ô, Rafa, em toda situação, eu não falo só de crise, né? Algumas pessoas acabam se aproveitando disso para, enfim, outras questões, né? Então, tem muitas empresas que eu tenho conversado nesse momento que têm ganhado com a crise, que têm tido resultados espetaculares com a crise. E que muitas vezes colocam problemas, reclamam, se aproveitam disso. Aí eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, você realmente acha que isso tem acontecido nas estratégias de crise e comunicação? Ou seja, entre aspas, empresas inventando pseudo-crises? Esse é um ponto. E segundo ponto, não tem um pouco de drama em algumas crises colocadas? Existe a diferença de drama e crise? Queria que você colocasse isso. Quem me ensinou essa máxima, drama ou crise, é a Silvia da nossa equipe, porque em alguns momentos a gente é chamado para gestão de crise quando a gente vê drama. E o que é drama? As pessoas não estão querendo ver o que está acontecendo, as pessoas querem maximizar. Existe aquela máxima de criar dificuldade para vender facilidade. Então, assim, eu crio um movimento para mostrar o tanto que eu sou importante ou o tanto que eu preciso de ajuda. Isso acontece muito e a gente sempre tem que analisar com muito cuidado isso. De um drama pode vir a surgir uma crise. E, às vezes, o drama vira uma cortina de fumaça para não cuidar daquilo que precisa. Eu, por exemplo, estou muito incomodado com uma frase que eu estou ouvindo direto, que é o vai passar. Eu estou preocupado com o vai passar. Tudo leva a crer que não vai passar. Vai passar, eu falo com o Pedro, com o Bento, meu menino de 2 anos. Quando ele bate em algum lugar, eu dou um beijinho e falo vai passar. É claro, a gente vai voltar, a gente vai sair desse momento crítico que a gente está vivendo. Não sei como, não sei quando, não consigo palpitar, mas eu preciso estar preparado para viver cada dia, um dia depois do outro. E a gente tem aquela coisa assim, de que o telefone da gente vai tocar e vai dizer agora você pode sair de casa. O telefone não vai tocar. E se tocar, não vai ser alguém com credibilidade para dizer. Isso significa o seguinte, cada um tem que ter a sua responsabilidade, a responsabilidade da sua família, a responsabilidade com a sua organização. E não tem certo ou errado nesse caso. Então, eu estou vendo esse movimento. Você falou dos negócios, Luiz. Tem aquela máxima que enquanto uns choram, os outros vendem lenços.
É uma máxima que na comunicação acontece muito. É claro, eu ainda acredito que organizações que provocam crises não merecem o dia seguinte. Mas a gente também não pode ficar parado esperando. Então, essa crise, a gente está aí movimentando e quem está parado esperando vai perder o bonde da história. Tem que correr, né? Mas existe sim, e aí eu vou amarrar a sua pergunta, Luiz, existe sim empresas que lucram na crise. Vou pegar um exemplo aqui, não sei a história dela, só sei pelo que eu vi nas imprensa, naquele caso da JBS, da gravação do Temer, eles inclusive foram condenados, a família do Joesley Batista, porque eles fizeram manobras financeiras, já prevendo que isso iria acontecer, que o dólar ia subir, que a bolsa ia cair e tal. Aí é o cúmulo da gestão, para mim, né? Assim, e aí existem os mecanismos para coibir esse tipo de prática. Legal. Agradecer a participação da Vera Lima Bolognini. Clarice está aqui com a gente. A Vera é a rainha das lives. Está fazendo live todo dia, Verinha. Assista ela sempre. Que bom, Você respondeu um pouco para o RD Arrudas, falando sobre essa questão da percepção do pós-Covid, né? Você percebe alguma movimentação, como que a gente vai caminhar para sair disso, mas você já respondeu. A Paula está perguntando como diferenciar problema de crise. A gente falou de drama e crise. E problema de crise, né? Problema a gente vai ter todo dia. Agora, a crise é aquela que a gente tem que parar para resolver, porque ela impacta o negócio, ela impacta a rotina, ela impacta na vida. Coisa para molar a gente sempre vai existir. Agora, uma situação com um cliente ou com um grupo de clientes, uma notícia que saiu de maneira não equilibrada na imprensa. Eu costumo dizer o seguinte: crise é quando o seu telefone começa a tocar muitas vezes ao mesmo tempo, pessoas de diferentes perfis. Se começa a te ligar cliente, fornecedor, sua prima, sua vizinha da esquerda, para repercutir o mesmo assunto, você tem uma crise aí. Mas tão importante quanto cuidar da crise é evitar que ela aconteça. E a crise, ela emite sinais. E as pessoas espertas conseguem perceber os sinais. O que é essa esperteza? É uma atenção ao seu negócio, é uma atenção ao seu cliente de verdade, ao seu colaborador de verdade. Dificilmente a crise acontece de uma hora para outra. E quando acontece, a gente tem que parar e cuidar. Vocês estão, nesse momento, Rafa, desenvolvendo muitos planos de crise? Preparando o cliente para uma possível crise? Não, nesse momento não. Mas na primeira semana de quarentena, a gente chegou um dia que a gente estava participando de 10 salas de crise. Porque é uma coisa até interessante que eu ainda não consigo chegar a uma conclusão. Mas a gente sabia que isso ia acontecer. A gente ficou 2 meses vendo acontecer no mundo inteiro e parece que a gente ficou esperando. Não, na hora que chegar, a gente toma providência. Pelo menos eu, como gestor, penso nisso. Eu não tinha máscara em casa. Esse era um sinal de que... Mas a gente passou o carnaval pulando e vendo a China fechada. Então, é uma realidade. Eu ia viajar 15 dias após o início da quarentena, de quando a gente... Eu, a cada dia, ia dormir pensando que o meu telefone ia tocar, eu ia ver a notícia falando: agora você pode viajar. Eu perdi já uma viagem de férias, ia ter uma outra agora em julho, já sei que eu não vou ter mais. Então, acaba que eu acho que a gente não se preparou tão bem para isso. Mas quando chegou a crise, os clientes nos acionaram, e aí foi o momento que a árvore foi mais importante. Não era uma crise provocada pelo negócio, mas era um contexto de crise que naturalmente impactava o negócio.
E quando a crise acontece, independente do corona e tal, todo mundo que está ao redor da gente sente medo. E a gente também sente medo. Mas a gente tem que parar para pensar que não vai dar para agir com medo. Então, cabe à liderança ter muita segurança. A crise é o grande momento do líder. Isso é inegável. Teve um dia, talvez no 10º dia de quarentena, que eu estava derrubado, como líder. Cansado, vendo a minha equipe triste. E aí eu parei uma reunião e falei, olha, eu quero dizer para vocês que eu estou derrubado. E a minha equipe me mandou flores. E aí que eu chorei pra caramba. Mas se eu não tivesse dito para eles que eu estava derrubado, eles não teriam me ajudado. E aí não existe super-homem, mas existem pessoas que precisam ser mais fortes. E essa é a hora do líder na crise. Ninguém dorme, dá olheira. Saindo do corona, mas indo para realidades. Eu já virei 2 madrugadas com presidentes de empresa porque viviam crises. E eles me ensinaram muito. Me ensinam um dia depois do outro. A gente só aprende nesse processo. Acho que é por isso que vira uma cachaça. Lidar com o problema vira uma cachaça. Muito Acabei bem. me alongando, mas eu precisava... Não, o papo tá isso. delicioso, delicioso. A Vera tá aqui, ó, sim, serenidade e seriedade. Muito bem. Isso. Muito bem. A Cristina Fonseca, comunicação é fundamental para enfrentar crises. Tá aqui. Rúbia Mesquita. Ô, gente, a nossa audiência tá muito qualificada. Que é isso? Um beijo, Rúbia. Rúbia, sou querida. seu fã. Ivone tá aqui. A Jana tá perguntando aqui, ó. Aumentou ainda mais a diferença entre chefe e líder em períodos de crise? Como liderar de verdade em cenários desafiadores? Eu ia te falar uma outra questão, que é o seguinte. O que eu ia te perguntar mesmo? Você falou um pouquinho do líder agora. Você tem sentido a equipe mais unida? E não só da Árvore, as equipes dos clientes mais unidas? E você acha que é algo que a gente vai ter como, entre aspas, legado do coronavírus? A crise naturalmente faz as pessoas se unirem. Quando tem alguém para conectar. É natural, assim, principalmente se essa crise é injusta. Sabe, assim, as pessoas se unem. Por isso que elas precisam sentir segurança. Porque muitas empresas se calam na hora da crise. Pelo menos com o público interno você tem que falar. Por quê? Porque ele é que é o defensor, ele que defende no ponto de ônibus, ele que defende no grupo de WhatsApp da família, nas redes sociais, na mesa de jantar. Então, quando uma crise acontece, é um motivo. A gente teve um cliente uma vez que tinha um galpão e ele disse que as 2 únicas vezes que essa organização se uniu foi quando teve um problema grave no galpão. Uma vez foi um incêndio. E aí, quando o bicho pegava nas reuniões de gestão, ele falava assim, eu vou colocar fogo no galpão. Porque era a única forma de se unir. É natural isso acontecer, porque a gente tem um senso de solidariedade. Mas ele tem prazo de duração. É igual paixão avassaladora. Mas e aí a gente com precisa sustentar isso depois. A pergunta que surgiu aí, Luiz, de desculpa do líder, é a pergunta que eu também quero saber. De como é que vão ficar os líderes nesse mas sabe o que é? O mais interessante o cara que já é líder, ele tem que se virar. Ele tem que dar o jeito, ele tem que dar o exemplo. Vai ter momentos difíceis, mas ele tem que se colocar, né? É o líder. Agora, sabe o interessante? Surgem líderes nesses momentos, né? Então a gente tem visto naturalmente e na própria equipe surgindo novos líderes. Então, isso são ótimas oportunidades para isso também. Agradecer a participação do Pedro Muriel Bertolini, sensacional. E Pedro. Daniel Lins está aqui com a gente. Angelina, live sensacional. Obrigado, Angelina. O Rafa também, né? A Clarissa aqui, ó, Rafa, saudades. Está todo mundo, né? Sônia Guimarães está aqui com a gente.
Badé, Você sabe gente, que eu não estou conseguindo ver aqui, travou aquela hora que picou no início. Então eu estou aqui só com os comentários, então não estou conseguindo ler. Tô só acompanhando o que você está dizendo aí. que bom. Maria Badé está conosco, gente. Nossa live Maria agora Badé. é intercontinental. Você não está Ô, entendendo. Luiz, justiça seja feita. Quem nos conectou a primeira vez foi Maria Badé. Foi Maria Badé, verdade. Não é? Lá atrás da verdade. Beijão, Maria. Ó, a Fátima tá aqui, ó. Como você vê as notícias em veículos de comunicação oficiais contraditórias a respeito do Covid? Puxa vida. Difícil, né? Cada um sabe da sua responsabilidade. Se é uma estratégia ou se é loucura, não. É o que a gente está vendo acontecer hoje. Outro dia eu ouvi no MBA um professor de história dizendo o seguinte: lembra, a gente foi fazer uma visita a Ouro Preto, e aí, na hora de descer do ônibus com a turma, ele falou: lembrem-se de uma coisa, a história sempre é contada pelos vencedores. Maravilhoso o que ele falou. O tempo vai nos dizer, a história vai nos dizer o que a gente está vivendo. Mas às vezes a gente fica muito refém das emoções. Eu vou trazer isso para o ambiente empresarial, por exemplo. A crise não foi feita para a gente lidar com o fígado. É com o cérebro. E com o coração. Então, na hora que você tem raiva, não é a hora de você falar. Então, e muitas das vezes os líderes se sentem vítimas de processos externos ou internos, que não adianta porcaria nenhuma, só vai agir errado. Então, sobriedade nesse momento eu acho muito importante. E olha, quem está falando é uma das pessoas mais impulsivas que eu conheço, que sou eu mesmo. Mas a gente tem que aprender com isso. Rafa, você acredita que já tem mais de 45 minutos de papo? Puta merda, desculpa, já falei até uma bobagem. O papo tá tão bom que passa rápido. Mas nós vamos até 9 horas, gente. Aqui ninguém aguenta, não. Nós vamos até o final. Isso. Até o Instagram nos expulsar aqui, nós vamos. O Daniel Lins está comentando: essa crise está sendo boa para os colaboradores, pois os líderes estão dando mais valor aos resultados alcançados. Pode falar. É uma coisa interessante, eu vou pegar do meu exemplo da equipe. Tem uma pessoa na equipe, a Patrícia, que sempre reclamou que eu era muito ausente nos projetos dela. E aí, há um mês atrás, e eu sempre questionei: que é ausente nada e tal, porque ela é boa de serviço, ela segura a onda legal. E aí, há um mês atrás, eu fiquei uma semana nos projetos dela. E aí eu falei: olha, Patrícia, se você estava com saudade, agora tem overdose. E ela falou: olha, é engraçado, porque você ausente está mais presente. Isso é por quê? Porque tem rituais de gestão. Eu tô fã do ritual da reunião de bom dia, todo dia às 9 horas da manhã. Começa às 9, termina às 9h30. Um dia a gente teve que alongar, porque tinha um assunto mais denso. É leve, a gente se encontra, faz bem para todo mundo. Eu posso dizer para mim. Então, quando tem rituais de gestão, também faz nesse processo. Muito bem. O RD Arrudas, crises e liderança. O que vocês enxergam através do desalinhamento entre as diversas lideranças do Brasil agora? Ih, isso aí dá uma live inteira. Fala aí, Rafa. O que a gente está dizendo, assim. É porque também tem uma coisa importante, assim. A gente está vivendo um momento, e não é só, é muito comum a gente ver isso na política, né? É natural isso acontecer. De guerra de poder. Um quer dizer que manda mais do que o outro e um quer fragilizar o outro. Mas nas organizações isso acontece demais. Na crise, a crise, quando acontece, você tem duas alternativas. Ou todo mundo levanta a bandeira branca e vai seguir um único caminho, ou a guerra piora. Então, vendo essa situação que a gente está vivendo no país agora, não vai dar certo. Não está dando certo.
Agora, existe uma voz de lucidez? Existe uma liderança nacional nesse processo? Existe um mediador? Eu não estou vendo. Faz muito tempo que a gente não tem um mediador na política. A gente está vendo só duelos acontecendo. Não tem ninguém no meio do caminho. Eu era muito novo quando isso aconteceu, mas estudo muito sobre isso. Um papel que o próprio Tancredo Neves fez no início da redemocratização, que o Ulisses Guimarães fez. Eu não estou vendo essas figuras no país. E nas empresas é tão bonito, porque quando tem uma crise nas empresas, normalmente aparece, na média liderança, uma pessoa que vem para apaziguar os ânimos. Isso ajuda muito. Com certeza. Olha quem está aqui com a gente, a Rai. Muito bem, bem-vinda. Daniel Guimarães, grande Rafa. Olha o João Gomide aqui. Graziele Pessoa. Ó, a Badé tá aqui, ó. O Rafa brilha. A Cris Lima, bom demais. O Fabrício aprendendo sempre com o Rafael. Sônia Guimarães. Mas se o líder não está ganhando, os que dependem deles ficam na pior. Fica também, é uma cadeia, é uma cadeia. Nessa hora, todo mundo tem que lutar. Não tem outro jeito. Isso mesmo. O Lourenço Gui, o Rafa é foda. A Marizinha, isso é difícil, o tal de não falar a hora da raiva. Isso mesmo, tem que falar. Exatamente. Porque na hora da raiva, a gente não fala, a gente vomita, né? Verdade. É diferente. Verdade. A raiva tá aqui, ó. Pode durar mais. Tá muito bom a live, obrigado. A Emília Pimentel. Gente, meu Deus do céu, essa live, hein? Tudo começou toda a nossa cronologia profissional nessa live. Emília Pimentel, acabei de chegar, aumenta o tempo aí. Ô, Emília, depois a gente vai compartilhar a live, você pode ver, viu? Emília, mas eu preciso fazer aqui, contar. A Emília foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade profissional. A primeira madrinha profissional que eu tive foi a Emília, que acreditou num menino de 15 anos de idade e botou ele para trabalhar. Contra tudo e contra todos. O primeiro celular que eu usei na vida foi a Emília que me emprestou e eu fiquei tão extasiado que eu perdi o celular dentro do táxi. Imagina como é que foi traumático para aquele menino de 16 anos. Sabia? Que legal, que legal. A Kelinha está perguntando, vocês apostam no modelo home office? Houve alguma surpresa positiva em relação a isso? Kelly, eu acho que isso vai acelerar demais. Esse ano, eu estava contando isso para alguém, esse ano eu fui 3 vezes a São Paulo para ter uma reunião em cada vez. Não vai ter isso mais. Você vai fazer o Zoom, o Hangout, o que for, e resolver. Então, o turismo de negócio, por exemplo, é um dos segmentos que vai ter que se modificar, porque vai mudar muito, né? Não, aqui, eu fiz reunião essa semana com um cliente que durou 7 minutos. Foi a coisa mais linda do mundo. E ela foi 7 minutos, assim, não foi chutada, não. O assunto era esse. Precisava ser dialógico. Tinha que ter muitas pessoas. Alinhou, acabou e pronto, acabou. Resolveu. Vida que segue. Bom demais. Caetano Viola, orgulho de conhecer vocês, de trabalhar com vocês, nessa energia de união e construção. Esse é feríssima, nossa senhora. A Ivone, com certeza o país precisa de liderança para apaziguar os ânimos. Deia, excelente essa análise da falta de um mediador político ser assustador num momento crítico como esse. Ô, Rafa, 53 minutos. Eu vou para 2 últimas perguntas, depois você vai, como diz o outro lá, faz suas considerações finais, viu? O papo tá delicioso, podia ficar mais umas 2 horas aqui. Nós vamos fazer depois um webinar. Um webinar 24 horas. A gente convida um tanto de gente, vai falando nós dois com o pessoal. Olha só, pegando aqui a pergunta do RD Arrudas, qual sua análise sobre o caso Regina Duarte? Quem foi vítima e quem foi vilão? Eu queria falar o seguinte, como que você tem visto o papel dos veículos de comunicação e você acha que os veículos de comunicação saem fortalecidos disso tudo? Acho que sim. Veículo de comunicação não existe para dar notícia que determinados grupos querem. Isso é uma das coisas que, por exemplo, a gente trabalha muito com o cliente. Ah, mas a imprensa só bate na gente. Mas quando eu faço uma coisa boa, ninguém conta. Porque fazer coisa boa é obrigação. Agora, quando você pisa no tomate, está todo mundo alertando. É claro que existem situações onde, por exemplo, na própria política, na economia, estado de permanente atenção. A imprensa faz isso.
E não podemos esquecer que por trás da imprensa está a audiência. Estão as pessoas. Uma vez, uma senhora muito distinta, quando eu fui dar media training, disse para mim assim, eu não aguento mais ler o jornal Super. Isso muitos anos atrás. Falou, por quê? Falou, porque lá só tem sangue, mulher pelada e futebol. Aí eu falei, mas já parou para pensar que esse veículo não é para a senhora? Esse veículo é prioritariamente masculino, ele é popular. Ah, mas eu gosto do horóscopo. Ou seja, tinha outras coisas ali que agradavam. Então, a gente sempre tem... a gente sempre coloca... O veículo tinha que se adaptar a gente. Mas, na verdade, a gente é que tem o direito da escolha. Não gosta daquele jornal? Muda. O que eu acho que está sendo bom é que as linhas editoriais estão ficando mais claras. Então, esse aqui bate no governo, esse aqui defende, esse aqui ele é mais sensível, esse aqui é mais superficial. Mas eu acho que, mais do que nunca, a imprensa tem um papel cada vez mais forte na sociedade. Por quê? Porque a gente agora tem um veículo de comunicação nas mãos chamado telefone celular, smartphone, redes sociais. E, infelizmente, nem todo mundo tem responsabilidade para usar. Então, isso conta muito. Muito bem. Minha última pergunta. Eu quero saber o seguinte. Falamos dos veículos, falamos da crise, falamos dos líderes, falamos de home office, falamos da árvore. E aí eu te pergunto, e qual que é o novo papel da comunicação corporativa nisso tudo? Primeira coisa, mudar de andar. Mudar de andar. Mudar de andar é muito importante. A comunicação sempre esteve a alguns andares distante de onde era tomada a decisão. Hoje, está todo mundo junto. As empresas espertas estão colocando os profissionais de comunicação na mesa de decisão. Não só para tomar nota e depois criar uma campanha ou um texto, mas para participar. Então, a comunicação corporativa ela vem com cada vez mais força. Isso exige dos profissionais. Os profissionais de comunicação não podem ser mais comunicadores. Eles têm que ser gestores. Por quê? Porque quando tiver que debater de igual para igual com um diretor financeiro, precisa entender o mínimo do que ele passa. Então, é a diferença da comunicação oba-oba para a comunicação da gestão. Então, eu acredito que agora a crise vem para acelerar isso. Agora o corona vem para acelerar. As empresas que ainda estavam girando no jeito velho, elas começam a girar, a querer um novo jeito. E não é igual ao vizinho, tem que ser do jeito dela. E é isso que a gente tem feito com os nossos clientes. E é isso que eu acho foda na comunicação. A gente impacta, sim, a vida das pessoas. A gente não está aqui só para fazer coisa bonita ou para proteger a imagem. Hoje a gente falava assim, só as campanhas que a gente criou, os projetos para o Hermes Pardini, para a Unimed, para o BS2, para o Cine Brasil, para o Hospital Paulo de Tarso, para o Neocenter Maternidade. Cada um, quando a gente olha com cuidado, a gente vê assim, a gente ajudou muita gente. A gente possibilitou essa empresa a se comunicar e a ser relevante para muita gente. Muito legal. 1 minuto e meio para terminar a nossa live. Gente, brigadíssimo pela participação. Nossa audiência foi incrível. Rafa, não precisa nem falar, né? Primeiro, te agradecer. Segundo, que você sabe que eu sou seu fã total, pessoalmente, profissionalmente, um amigaço. Tô doido pra você vir aqui em casa, tô doido pra ir na sua casa, essa coisa desse coronavírus tá um saco, mas faz parte, né? E vamos sair mais forte disso. Acho que o papel social das empresas vai mudar depois disso tudo. Eu acredito nisso sim. Acho a sociedade, parte dela, não toda, mas a sociedade também vai mudar depois disso tudo. Enfim, espero que a gente tenha notícias boas em breve. Obrigadíssimo. Obrigado, Luiz. Aí. Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que está participando aí.
Obrigado para todo mundo que está aí. Obrigado, muito obrigado. Carlos Nunes, grande Carlos. Ó, primeira live foi comigo, hein, Carlos Nunes? Depois foi 40 mil pessoas lá no Cine Teatro Brasil online, hein? Esse aí cabe só uma live para contar a história. Mas agradeço todo mundo que está aí. Agradeço a minha equipe, aos clientes da Árvore. A gente está fazendo coisas muito legais. E, Luigi, você é a minha grande inspiração, tá, meu amigo? Muito obrigado. Estamos encerrando.